Muito bem, né? Estamos então chegando mais uma vez para nós darmos continuidade e sequência aos encontros dos Yoga Sutras, né, de Patanjali. E, consequentemente, nós vamos assim avançando frente aos caminhos do que nós íamos buscar e consolidar na jornada, né, dos Yoga Sutras. A título de introdução, nós estamos na terceira sessão dos Yoga Sutras, nós estamos em Vibhuti-pada e nós estamos hoje indo ao Sutra de número 37, 37º Sutra, na sequência dos sutras desta sessão. Nós estávamos vendo anteriormente, né, o 36º Sutra, que dizia que as experienciações, esta vivência, essa pseudo-vida, enfim, diz que é um resultado de Purusha utilizando-se, né, mecanismos, né, distintos, né, para que possas ter esta pseudo-vida, pseudo-comunicação, né, com este mundo, criando então esses anteparos e assim tendo então a objetividade de ali neste mundo secundário, digamos assim, nós já vamos mergulhar melhor sobre isso, ter as suas experienciações e, claro, retirar de tudo isso um resultado de experiências, né? Nós mergulhamos, fizemos um mergulho muito profundo no 36º Sutra, e o 36º agora, ele é uma continuidade desse 38º Sutra. E ele tem um objetivo de nos conduzir ainda dentro dessa situação de raciocínios, de nos trazer alguns apontamentos distintos, né, de nos trazer alguns apontamentos diferentes, de fazer algumas citações, né, diferentes frente a esse tema, mas o enfoque é o mesmo, né? O objetivo é o mesmo, a sequência, né, do assunto ainda é a mesma, né? A única situação que aqui nos traz é que nos traz alguns detalhes a mais do que ficou para trás, né? Claro, fica pincelando mais nesse sentido, tá? A título demarcatório é simplesmente isso, porque isso não terá fator nenhum de mensuração ou de peso ao se perder ao tempo. Nós estamos chegando no 16º dia de agosto de 2020, né? Só a título de demarcação para a elencação, né, da data de gravação desses episódios. Todos eles são gravados aos domingos, às 7 horas da manhã, né? Mais cedo é montado aqui o apronte, nós estamos aqui acho que 6:10 para 7, um horário próximo das 7 horas, montando, né, 6 e pouco, montando tudo isso aqui para dando início ao período dessas gravações. Então, muitas vezes, são dias invernais, são dias frios, ainda mais aqui no sul, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, são dias bastante frios. Hoje nós estamos com temperatura de 10 graus. A temperatura não está tão baixa, mas diz que na semana que vem pode estar negativo. Claro que ainda tem muito tempo para poder aferir com melhor precisão tudo isso. Então por isso que muitas vezes nós estamos com bastante roupas, né? Outros dias estamos com roupas mais leves e tal. Mas tudo isso é a ver com o clima serrano, né? Aqui da nossa Serra Gaúcha, que traz essa mescla, né, de intempéries, ela traz essas alterações e cria essas ambientações, tá? Eu gostaria de convidar os nossos irmãos, né, de jornada isso aqui é tudo por causa do clima serrano, né? Quando a gente fica mais resfriado, né? Mas tudo bem, eu gostaria de convidar a todos para nós irmos alguns raciocínios de reflexão, né? Antes de nós mergulharmos um pouco mais profundo no 36º Sutra. Já pararam para analisar que nós somos uma vida, né? Se a gente parar para fazer uma experienciação, né, fazer a auto-observação, nós vamos ver que nós temos a constituição de um corpo físico, né? Está aqui ele. Nós vemos que esse corpo físico, a partir de algumas meditações mais profundas, a gente percebe que ele é uma célula, né? É um local onde encontra-se abrigado uma estrutura. Nós estamos vendo que este corpo é constituído de órgãos, né? Olha só.
nós vemos que nós temos sentidos. É muito interessante perceber isso, né? Ficar assim observando isso. Nós temos os sentidos, né? Olha, ó, eu estou sentindo agora aqui levemente a brisa gelada da serra, eu sinto nas mãos, né? Como eu sinto isso? O que né? Não seria o eu superior, mas o eu na definição da definição do comum, né? Do senso comum. Então o que eu estou sentindo aqui? O vento, né? Eu estou sentindo, estou vendo, né? Estou vendo. Eu estou também cheirando, né? Sinto aqui a olfação, né? Tenho tudo isso, né? Então está aqui, tem a língua, né? No qual estou sentindo o gosto, né? Ainda do paladar da manhã, tal, né? Muitas vezes aquele paladar com o gosto, né? Do recém-escovado ou não, da pasta, dependendo da situação que nós estamos, né? Então está aqui os sentimentos. E eu vejo que no plano de fundo tem uma tela, né? Eu estou de observador aqui, tem uma tela, que é a tela que os meus olhos veem. Tudo isso gera um resultado. Então eu conscientemente eu sei que está frio, eu sei que está o tempo nublado aqui na minha região, né? É a imagem que se desenha, né? O tempo está nublado, há uma brisa gelada, não há sol, está de manhã, esse corpo sente que deveria ter tomado um copo de água, né? Uma lubrificação, uma água antes de ter vindo para a gravação, não fiz, né? Ok, são algumas aflições que a gente faz. Essas aflições constituem um momento, né? Está constituindo um momento e eu estou aqui experienciando isso, criando experiências, resultados em cima disso, né? Estou aqui fazendo a gravação, estou sentado, esse invólucro está aqui, a posição dele está assim, e nós estamos aqui utilizando-se da mente para as questões relacionadas ao que nós vamos estar agora, né? Eu não sei se eu consegui também fazer com que você exercitasse e tentasse auto-observar, né? Nós estamos assim, correto? Agora o raciocínio que eu gostaria de convidar a cada um de nós é tentarmos imaginar. Observe que nós estamos aqui anteparados por Chitá, a mente, né? Ó, eu estou indo no meu banco de memórias, estou vendo desenhos, estou conduzindo essa conversa para o lugar onde eu quero conduzir, né? Estou com o Chitá, ó, esse movimento aqui, estou tendo uma perceptividade. Este é o modo, né? Este é o modo de interatividade no qual o Purusha, subjugado, né? Entre aspas, essa palavra subjugação tem que prestar bem atenção, subjugado às limitações desse corpo. Toda a interação que eu estou tendo, de toda a experienciação, todo esse status quo de uma vida, né, esse status, esse plano, essa situação que me permite sensorialmente, né, experienciar a vida está aqui, né? Ok, tá vendo? Agora já pararam para analisar se eu não tivesse o corpo? Eu estou sem o corpo agora, né? Nós estamos sem o anteparo físico. Nós estamos com o nosso espírito. Como é que nós estaríamos? Como é que seriam essas leituras? Como é que seriam essas medições? Como é que seriam essas aferições? Como é que seriam essas observações? Vamos nos permitir caminhar um pouco nesse sentido? Vamos nos permitir andar nesse caminho? A gente tem contatos através da jornada do yoga e todo o misticismo, né, o espiritualismo, todas as ensinanças, tudo que é dito, né, que quando nós partimos dessa experiência, nós deixamos um corpo físico para trás. E, evidentemente, segundo as colocações, nós estamos em outros planos,
né? Nós começamos a existir em outros planos ou subplanos. Mas ao mesmo tempo, pelas experiências de algumas vertentes espiritualistas, podemos citar o Espiritismo, né? Podemos citar essas religiões que têm essas religiões que têm contatos com a espiritualidade e tal. A gente percebe que eles mencionam muitas vezes, o irmão está contigo, né? Tem um irmão te acompanhando, você está sendo obsediado por esse irmão. Então significa que, de certa forma, dependendo do endereçamento desse irmão espiritual, ele está coexistindo aqui, né? Ele está coexistindo, ele está por aqui, ele está caminhando de um lado, caminhando para o outro. Como é que dá a perceptividade, né, esta percepção do mundo no qual eles estão inseridos, sem as ferramentas do qual nós estamos aqui para manifestarmos, né, ou para experienciarmos, né? Observe que nós estamos aqui anteparados por Chitá. E Chitá, evidentemente, manifesta-se, né, através de instrumentos, que são os seus postos avançados. São cinco postos avançados, são 5 pontos, né? São 5 pontos estratégicos, 5 pontos à frente, que trazem todo o conhecimento, a experienciação, né? Perceberam isso? Como é que se dá do lado de lá, se esses anteparos são perdidos? Então a gente percebe que, né, levando-se em consideração que esses mecanismos são débeis e aqui ficam, e quem sabe lá eles ganham um pouco mais de ativamento, frouxamento e outros mecanismos, a gente percebe que numa conjectura de raciocinabilidade através do que é nos passados, alarga-se um pouco, dependendo da condição desse ser, desse espírito, desse irmão, alarga-se um pouco a sua perceptividade de mundo. Então a gente percebe que a perceptividade de mundo, ela tende a alargar-se por um outro sentido, né? Por um outro mecanismo, algo que está dormente, que tem que ser mais despertado, mais afrouxado. E evidentemente que essas expressões nesse sentido, elas têm que ser diminutas. Correto? Estou errado em minhas colocações, né? Sim, não. Nós estamos aqui conjecturando. Eu posso estar errado, evidentemente, né? Porque ainda não temos essas experiências. E mesmo que quando tivermos, talvez não vamos conseguir vir aqui para descrevê-las no plano físico. Mas são conjecturas que são fáceis de se ter, né? São colocações, são observações, você pode fazer suas observações, elas são muito fáceis de ver, né? Nós vemos que, por lado de cá, essa intercomunicação com esse mundo espiritual por algumas vertentes, ela não se dá com os mecanismos sensoriais. Os relatos de ver não são com os olhos. Os relatos de perceber, sentir, não são com o tato. Esse ato de observar, de entender, de mensurar, eles não fazem, né, parte dos sentidos. Eles são intuídos, né? Inclusive nós temos esse grande mecanismo da intuição muitas vezes com nós e nós não damos muita atenção a eles. Para alguns é mais ativados, para outros não tem tanta ativação assim, né? Tanta força de expressão, não é tão forte quanto se imagina, mas eles estão ali, né? Eles existem, eles estão muito presentes, eles estão, né, bastante operantes, né, ali, muito vertentes ali, neste ponto. Então a gente para poder fazer esta análise que a buddhi, a intuição, é algo que se desenvolve muito grandioso em nós. Inclusive quando o yoga começa a sua jornada, começa a ganhar volume
na sua caminhada, ele começa a desenvolver esse chakra aqui muito facilmente, né? Começa a sentir o calor, começa a sentir o aquecimento, ele começa a sentir aqui que vai alterando, e evidentemente também novas faculdades perceptivas vão aparecendo. E percebe que estas faculdades, quando te usa a palavra intuitiva, são para dizer que ele não precisa estar utilizando-se das ferramentas do sentido para perceber, para ver, por assim dizer, né? E mais uma, os sentidos nem começam a participar de muitas coisas, os sentidos físicos, né? Eles começam a não estarem participando. É visível, é notório essas questões. Apesar de lapsos muito pequenos, né? Apesar de coisas serem muito espúrias, todos nós temos isso dentro de nós, né? No período que nós estamos, em 2020, é notório quanto o mecanismo intuição está funcionando, está ativo, está com nós, né? É grandiosamente notório. Muitas vezes nós olhamos uma pessoa, essa pessoa não está bem, o que tu tem, irmão? Né? O que está contigo, fulano? Me ajude, eu quero te ajudar, né? Não, tá tudo bem. Não, fulano, mas tá com uma expressão assim, uma expressão assada, parece que algo está me incomodando. Pois é, fulano, eu vou te falar. Na verdade, estou com uma situação assim, estou com uma situação assado, estou indo por esses caminhos, estou me desenvolvendo por esses desdobramentos. Está difícil mesmo, eu estou indo numa situação assim. É uma realidade mesmo, tu tem razão, né? Muitas vezes a gente observa acompanhantes, vultos, que fazem com que a pessoa tenha sentimentos de tristeza, sentimentos de agonia. Fulano, você está com um sentimento assim. Fulano, você está com um sentimento assado. Né? Então a gente começa a ter essas percepções. Né? Nós começamos a ter essas percepções e essas percepções não são físicas. Muitas vezes nós começamos a perceber a presença e não são com os olhos físicos que nós vemos. A gente olha e começa a ter essas sensações. Muitas vezes as coisas são tão familiares de uma pessoa que a pessoa não nota, que a pessoa nem sente. Muitas vezes essas pessoas ganham destaque, notoriedade e elas começam a ganhar alguns títulos no meio da sociedade. Ah, vai lá aquele fulano é um bom conselheiro. Vai lá naquela pessoa buscar informações, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assada, essa pessoa tem evidência, essa pessoa tem audiência, essa pessoa tal. E as pessoas começam a buscar, as pessoas começam a ir. Mas né? Muito cuidado, muita cautela com tudo isso. A gente está aqui só utilizando para princípios acadêmicos do que nós estamos aqui falando, né? Nós já estamos aqui só utilizando-se disso para princípios de raciocínio acadêmico. Nós estamos aqui medindo, né? E nós não estamos aqui também mensurando isso. Nós estamos apenas trazendo um raciocínio. Acho que é bem interessante deixar claro isso, né? E aí as pessoas começam a desenvolver tudo isso. Inclusive, talvez vocês, já com essa jornada de muito tempo de desenvolvimento dentro desses vídeos, nós temos aqui, acredito eu, que nós estamos com quase mais de 200 vídeos, talvez. Mais de 200 vídeos, talvez não, mas uns 150 vídeos, 100 e pouco. Nós estamos com uma quantidade de vídeos, né? Olha quantos anos nós estamos trabalhando com autodesenvolvimento, quanto tempo faz que você está trabalhando, e começa então essa perceptividade. Budi começa a trabalhar mais, né? Budi começa a ser ativado, essa glândula pineal começa a ser exercitada através dos seus exercícios, né? E todo o caminho que o yoga faz, né?
Então você percebe que essas faculdades elas começam a despertar. Então a gente começa a ver que a gente começa a ter novas experienciações e novos aprendizados, novas certezas, novos caminhos, sem sequer precisar estar lá fisicamente experienciando. Inclusive coisas distantes, né? Eu não sei se já ouviram falar, viram falar, auto-perceberam. Situações distantes, né? Vem uma determinada pessoa e diz assim, fulano lá, fulano da amiga minha, amigo da amiga minha disse que está com a situação assim. E você já consegue todo um mapeamento, né? Você já sabe, não é. Diz lá para ela. Diz lá para ela, dizer para a pessoa que a situação dela ela precisa buscar uma ajuda médica, tal, tá com um problema assim. Quem? O fulano que você está falando, assim, ele tá. O problema dele é esse. Como é que você sabe? Credo, chegou a me arrepiar. As pessoas fazem assim, né? Mas são situações que vão sendo desenvolvidas. Porque o que acontece, né, quando a gente começa a trazer esses detalhes para esse cenário aqui, né, para esse cenário aqui, que a gente tá convidando a todos para verem. Nós vemos que pela intuição, fora da limitação dos órgãos, dos sentidos, fora dessa experienciação de Purusha limitada a Chitta, Purusha larga a sua forma de autopercepção. Tá? Nós vemos que há um alargamento tão grande, nós vemos que há um abrir de horizontes bem maiores. É perceptível, né? É bastante perceptível, é bastante notório tudo isso. É muito notório essas questões. É bastante visível isso mesmo. Então o que isso chama atenção? E o que a gente quer chamar a atenção de todos vocês aqui? Que quando nós começamos a desenvolver intuição, que é tão banalizado, né? Nos dias de hoje, intuição parece que é dito como adivinhação, como uma inspiração. É visto nos dias de hoje como uma observação trivial qualquer. Não, né? Não funciona nesse sentido. Então nós temos que ver, nós temos que perceber que quando a gente fala dessa faculdade é uma faculdade abrangente. E ela não tem limitação de tamanho, ela não tem limitação de expressão, ela não está cerceada a um espaço delimitado, ela não precisa de órgãos e elementos físicos, né, para poder existir, ela não está limitada nem a Purusha, a Chitta, né? Ela não está limitada nem sequer a Chitta, ela está além de tudo isso, né? Tanto que a gente olha assim, tá, mas como é que você me diz isso aqui? Ó, eu não sei, eu sinto aqui, eu não consigo te dizer, mas eu sinto aqui, eu sinto que tá assim, ó, tu deve ir por tal caminho, faça tal coisa. Então a gente tem todas essas percepções junto com a gente, tá? Por que eu quis fazer este mergulho, né? O que isso quer nos dar de resultado? Isso quer nos trazer de resultado uns raciocínios para que nós possamos fazer uma autopercepção do que a gente acabou de afirmar no 36º Sutra. Tá? Que quando nós estamos buscando o equilíbrio de Sattva, nós estamos com Rajas, Tamas e Sattva dentro de nós, né? E quando nós buscamos o equilíbrio nós procuramos, né? Não seria amainar, e também não seria banir. Quando nós estamos procurando o equilíbrio em Sattva, nós temos que trabalhar Rajas e Tamas em nossas vidas, né? Então nós estamos equilibrando o Sattva, nós estamos aumentando cada vez mais o nosso entendimento e cada vez mais nós evoluímos e crescemos, né? Evoluímos e crescemos dentro de tudo isso. Então há esse crescimento, esse equilíbrio
né? A gente traz mais, uma mente mais agitada, ela começa a ficar mais pacificada, mais calma, mais serena. E isso faz nós deixarmos, né, assim como se fosse um fundo de uma garrafa mais translúcido, para que nós possamos utilizar ele e ampliar o nosso foco de ação, ampliar o nosso foco de visão. E esse ampliar de foco de visão vem com novas possibilidades, novas oportunidades. Agora nós imaginamos desenvolvermos desses 3 pontos de manifestação espiritual, Sat, Sit e Ananda. Nós desenvolvemos através de Ananda, né? Sattva nos dá o equilíbrio em Ananda, devoção, amorosidade, gentilidade, qualidades puramente físicas, mas alargando-se nesses horizontes, nós consigamos trazer equilíbrio, né, preenchimento, nós começamos a trazer a satisfação interna dentro de cada um de nós, que não precisa mais do preenchimento deste mundo. Isso começa também a nos ativar novas sensórios, né? Há anteparos de não vou conseguir dizer a palavra, mas sensoriais, né? Outras posições sensoriais. Tudo isso nos leva a esse desenvolvimento. E essas faculdades começam a alargar, a agigantar-se e começam a virar elos anteparos. Quando nós culminamos o Samadhi, para a despertação de como funciona esse mecanismo, o yogi perfeito, ele abandona toda a forma de ver o mundo, toda a forma de experienciar o mundo através dos sentidos em Chitta e começa a utilizar, né, através da intuição. Então ele começa a ver tudo a partir da sua intuição. Começa a medir com Budi, confiar em Budi, dedicar-se a Budi. Aí está a onisciência, né? Aí está a onisciência, a ciência que tudo abrange, a ciência que tudo vê, nós já falamos sobre isso, né? É a faculdade que passa a assumir o comando de tudo. E nós vemos que agora nós estamos utilizando o Purusha para desenvolvermos, né? Mas quando nós estivermos desenvolvidos, Purusha já cumpriu o seu papel. Quando nós estivermos nos desenvolvidos a pleno, Purusha cumpre seu papel. Chitta cumpre o seu papel. E Chitta não há mais necessidade de existir para aquele Purusha. Perfeito? Chitta, o invólucro, Chitta não há mais necessidade porque aquele Purusha ascendeu a sua escalada. Acho que é fácil de mais ou menos perceber, medir, fazer aferições com tudo isso, né? Acho que também é interessante de fazer esses jogos, né? Acho que é interessante de fazer essas observações, né? Acho que é muito fácil de se fazer tudo isso. Essa introdução talvez não esteja uma ligação, uma conexão direta no sentido de, bom, mas o cara falou tudo isso, eu fomos lente e leu uma coisa diferente. Mas não era, é assim para nós falarmos, é envolto do assunto, é em torno do assunto, mas é para você raciocinar, é para você meditar sobre isso, é para você ver, né? O quanto, quem sabe, nós nem auto-percebemos os mecanismos que nós utilizamos. Nós estamos tão viciados nisso aqui, tão mergulhados, tão envoltos dessas viciações, né, que nós nem sequer nós paramos para observar como nós utilizamos dessas ferramentas para fazer as experienciações, para fazer as observações. A gente nem sequer, né, nós paramos para ver a forma que nós estamos nos movimentando, a forma que nós estamos usando esses mecanismos, né? A auto-identificação de cada um deles, parar para se auto-perceber nesse sentido, né? Então nós vamos agora um pouquinho de leitura. A transcrição do Sutra para o português, ele diz assim, ó, terceira sessão, 37º Sutra. Daí são gerados audição,
tato, visão, paladar e olfatos intuicionais. Olha que interessante, né? São gerados estes posteriormente a atingir Samadhi, posteriormente a conquista, né? Através de Samadhi, ao alto interesse do Purusha, separando do interesse da Vipakti, né? Percebe? Lembra que Purusha é autossuficiente, lembra que Purusha é por si só, lembramos-nos de que a matéria cumpre seu papel, lembramos desses detalhes, né? Aqui diz assim, ó, a gente vai ler um adendo que tem aqui, deixado pela a editora brasileira, que diz assim, ó, no original inglês, intuitional, né? Referindo-se à palavra intuição, no sentido específico da tradução do termo pratibha, conforme comenta o autor na terceira seção do 34º Sutra. Tá? Quando a gente fala intuição aqui, o alerta que quer nos fazer que não é intuição no sentido de conhecimento humano, né? Mas é uma intuição real, ampla, verdadeira, é uma comunicação que agrega-se o nome de intuição, né? Intuitiva, mas algo, não é algo fantasioso, falso, ilusório, né? No qual as denominações das palavras na linha humana nos levam a crer. Vem cá, minha mocha, junto. Não vai. Então nós vamos um pouco de leitura para que nós possamos... Vem cá junto. Vamos um pouco de leitura para nós podermos então mergulhar nesses assuntos e ter um pouco mais de aprendizado. Aqui, calma, isso fica... E conseguir mergulhar e, claro, também obter um pouco mais de aprendizado sobre tudo isso. Tendo em vista a percepção intuicional transcendente à mente e aos órgãos dos sentidos, são, na verdade... Eu vou fazer a leitura que eu li um pouquinho errado. Vamos de novo. Tendo em vista que a percepção intuicional transcende a mente e os órgãos dos sentidos são, na verdade, postos avançados da mente, não deveria ser difícil compreender de maneira geral como os órgãos dos sentidos são postos de lado no exercício da percepção intuicional. Normalmente, nossas cognições sensoriais ocorrem por intermédio dos órgãos sensoriais e estamos, portanto, restritos às limitações e a eles inerentes. Mas obtido o conhecimento do Purusha mediante a aplicação de Samyama, como indicado no sutra anterior, essas limitações desaparecem, tornando-se possível ao yogi perceber tudo sem a ajuda dos órgãos dos sentidos. Exercendo a clarividência, etc., o yogi amplia o alcance dos órgãos dos sentidos físicos, mas em Shravana intuicional, etc., ele prescinde inteiramente dos órgãos dos sentidos e utiliza seu poder geral para a percepção de tudo o que abrange. Ponto. Isso aqui é um fechamento, né, uma conclusão do que nós vimos no sutra anterior. Aqui fala, o yogi amplia o seu alcance dos órgãos dos sentidos físicos em Shravana intuicional e etc. Ele prescinde inteiramente dos órgãos dos sentidos e utiliza seu poder geral de percepção que tudo abrange. Ponto. O que aqui quer dizer para nós e nos leva ao entendimento? Muito, né? Que nós passamos a utilizar desses sentidos, desses órgãos de tato, paladar, olfato, visão, intuicionais, mais avançados, né?
vamos dizer assim, nós vamos usar as cargas espiritualizadas deles como se fosse assim um olho espiritual, um tato espiritual, um olfato espiritualizado, intuicionais, através da intuição. Mas nós sabemos que a intuição toda se desdobra em um mecanismo só, né? Até é interessante que se dê um exemplo, quando a pessoa tem uma clarividência muito grande, né? A pessoa tem uma clarividência muito grande, ela fala assim, meu Deus, eu estou enxergando, a floresta pegando em fogo ardente, olha só, eu sinto esse calor, tá muito quente lá, um calor muito, nossa, eu senti um calorão. Como é que sentiu o calorão se não estava lá? Então isso é tudo coisas que você pode utilizar de meios para compreender tudo isso, tá? Vamos continuar aqui a leitura. Eu acho que é isso aí, amados, né? Isso, é isso aí. Deixa eu só me deter-me um pouco mais, porque nós temos até um tempo hábil para isso, para esses detalhes. Acredito que a leitura esteja nos convidando a tudo isso. Mas vocês percebem que há um atrofiamento desses sentidos no sentido físico? Porque nós estamos ampliando as faculdades, nós estamos ampliando os meios, nós estamos aumentando as formas, né? Nós estamos fazendo com que cresça os meios, né, com tudo isso. Então nós temos que começar, né, a ter essas percepções. Nós temos que começar a fazer essas observações e entender sobre tudo isso. Eu não sei se vocês já foram em alguma casa espírita, né, algum segmento desse sentido, mas você vê que muitas vezes quando há um médium, né, recebendo alguma entidade, falando alguma coisa, eles falam em frio, falam em calor, é um frio imenso, tal, frio imenso. Aí você tem que mais ou menos fazer ligações e conexões para tentar perceber tudo isso aqui. Vamos continuar aqui. Ajudará a compreender a natureza da percepção intuicional. Lembrar que Purusha é aquele que realmente percebe, o Drasta, né? Qualquer conhecimento que possa ser adquirido pelos planos inferiores por meios externos já está presente nele em sua totalidade. Evidentemente, né? Nós já temos o total de inferioridade, né? Nós já temos o total de tudo isso. Temos inclusive o corpo físico, que é o anteparo para tudo isso, né? Quaisquer que sejam os poderes e as faculdades desenvolvidos ao longo da evolução, estão presentes nele potencialmente desde o começo. São apenas exteriorizados ou desenvolvidos a partir de um estado latente para atividade pelos estímulos externos fornecidos por Prakti. Ao que parece nos estágios primitivos da evolução, é necessário que a faculdade cognitiva seja diferenciada e funcione através de canais separados. E os órgãos dos sentidos assim vêm à existência. Vamos repetir. Ao que parece nos estágios primitivos da evolução, é necessário que a faculdade cognitiva seja diferenciada e funcione através de canais separados, e os órgãos dos sentidos assim vêm à existência. Contudo, após a mente ter desenvolvido até certo estágio e os poderes de consciência terem sido desenvolvidos suficientemente pelo contato direto com o Purusha, a faculdade cognitiva pode funcionar como um todo, sem o auxílio dos órgãos dos 5 sentidos. A percepção intuicional é como a luz branca que inclui todas as cores e pode, portanto, apresentar as cores características de todas as coisas. A percepção sensorial é como as cores presentes no espectro obtido da luz branca, por difração como um prisma. Quando o yogi está apto a transcender o prisma da mente, ele está apto a obter diretamente todo o conhecimento que antes obtinha através dos canais separados dos órgãos do sentido.
Belíssima colocação. Eu quero só segurar aqui esse trechinho da percepção intencional. Mas vamos fazer uma observação de quando criança, ou tentar observar e puxar na mente uma criança, né? Vocês já pararam para ver que a criança tem que trabalhar o desenvolvimento, né? O corpo de uma criança tem que trabalhar o desenvolvimento dessas faculdades, desses órgãos, né? Nele mesmo, né? A criança não tem o ouvido ainda perfeito, a criança ainda não tem a visão perfeita, não tem ainda o paladar perfeito, tudo ainda está ativo, né? E ao mesmo tempo trabalhando para que se desenvolva. A visão da criança, ela faz um desenvolvimento até o seu 12º ano de vida, né? Ela faz um desenvolvimento mais longo, né? Ela demora um tempo para que haja um desenvolvimento, né? Para que ela possa se desenvolver, ela tem um período nisso tudo, né? Então a gente vê que quando a gente desenvolve determinadas capacidades, chega um período nós estamos mais intuicionais, né? A gente consegue fazer melhores conexões, as nossas experiências já nos fornecem tudo isso. Inclusive as pessoas mais velhas, quando você conversa, ele fala assim: meu filho, não faça isso que vai dar problema. Já estou enxergando o problema de tudo isso, né? Os mais velhos conseguem nos passar esses sentimentos, né? Eu já estou sabendo que tudo isso vai. Então nós estamos vendo que quanto mais evoluído é o espírito, mais evoluído é o Purusha no seu desenvolvimento, mais essas faculdades já estão trabalhadas nele, né? E mais intuitivo ele é, mais grandiosamente voltado a isso ele possa ser, e isso independe do qual é o grau da pessoa no plano físico hoje, homem, mulher, independe de sua raça, independe da sociedade onde esteja vivido, do seu conhecimento acadêmico, das coisas que... Ele pode ser uma pessoa analfabeta e ser muito mais intuitivo que qualquer um de nós aqui, né? Independe de tudo isso, né? E olha que interessante que diz assim, que a percepção intuicional é como uma luz branca que inclui todas as cores e pode, portanto, apresentar as cores características de todas as coisas. A percepção é como as cores presentes no espectro obtido pela luz branca por difração como um prisma. Quando o yogi transcender o prisma da mente, ele está apto a obter diretamente todo o conhecimento que antes obtinha através de canais separados dos órgãos dos sentidos. E com mais claridade, mais clareza, sem certeza, sem ruptura, né? Sem nenhuma dúvida, inclusive comunica-se com multilinguagens, entende sentimentos, entende raiva, emoção, vê raiva, né? Não entende, vê a raiva, vê a emoção, percebe os sentimentos, vê o que os animais querem falar, comunica-se com eles comunicam, é incrível, né? Tem todas as situações que são dotados, né, para todo esse entendimento, né? É muito interessante de fazer um mergulho nesse tudo, né? Vamos um pouquinho mais à frente, que ainda temos 2 parágrafos, mas acho que deu para vocês entenderem, né? Pega o 36º Sutra e entende como é que funciona isso aqui. E o 37º vem mostrar que tudo se transforma numa operação intuicional, mais pura, né? Puxando um pouquinho para a questão do cristianismo e falando de Jesus Cristo como mestre, né? Imagine esse mestre que intuía tudo, né? Inclusive as pessoas chegavam, Jesus Cristo tinha uma força tão grandiosa, né? Que tocava tudo e a todos, sem precisar usar as mãos, né? Até tem uma passagem que diz assim, que Jesus Cristo está caminhando, passando por uma multidão, e ele fala assim: quem tocou-me? Não, mestre, a multidão aperta daqui, a multidão aperta de lá, e você nos pergunta quem tocou-me? Não, alguém me tocou. Ele diz assim: quem tocou-me? Né? Aí foi o momento que a viúva, né, que sangrava, recebe-se uma cura milagrosa. Mas o que quer dizer? Jesus Cristo apenas queria sinalizar isso, né? Ele apenas faz essas inquirições a tom de sinalizar, chamar a atenção de todos para o fato da cura, né? Para este fato em si e tudo mais.
e desencadear tudo aquilo, porque quando diz quem tocou, intuicionalmente já sabia quem tocou, né? Na intuição já sabia para onde tinha que ir, para onde ia, por que ia e tinha firmeza e convicção no ir, não ia no achismo igual, né? Então tem essas situações, né? Sabia que estava o coração dos homens, percebia a latência do coração dos homens, até antevia, percebia o que estava por acontecer e o que ia acontecer. É um grandioso mestre. Vamos lá. Há diferenças de opinião quanto ao significado das duas palavras no Sutran. A primeira delas é Pratibha. Alguns comentadores parecem pensar que Pratibha significa cognição superfísica, e Pratibha e Shiravana e etc. significa apenas clarividência e etc. Não parece haver qualquer justificativa para essa espécie de interpretação. Primeiro porque o desenvolvimento das faculdades superfísicas já foi tratado em outros sutrans. A terceira seção, Sutran de número 26, e terceira seção, Sutran de número 42. Em segundo lugar, porque não seria necessário para o yogi obter conhecimento sequer parcial do Purusha para ser capaz de exercê-las. Pratibha, Shiravana e etc. são obviamente cognições de uma ordem mais elevada, pela natureza do contexto. Parecem ser poderes especiais associados ao próprio Purusha, pois aparecem após o yogi conseguir no mínimo um contato parcial com a consciência pura do Purusha. A segunda palavra que tem produzido certa confusão é Varta, ou Varta. Varta. Embora esta palavra não esteja agora sendo utilizada em relação ao sentido do olfato, sua utilização no presente contexto não deixa dúvida de que este é o sentido ao qual ela se refere. Se o sentido do olfato fosse uma exceção nas quíntuplas, bastante conhecidas experiências sensoriais, tal fato teria certamente sido destacado. Esta anomalia mostra não ser recomendável interpretar os Yoga Sutras de um modo estrito e rígido, com base nos significados correntes das palavras utilizadas. Elas devem ser interpretados à luz das tradições do Yoga, das experiências dos místicos e ocultistas e também do bom senso, em face das frequentes mudanças que vêm ocorrendo no significado das palavras através dos séculos. A filologia, por si só, não é um guia seguro nestas questões. Ponto. Esse ponto nem há muita necessidade de nós entrarmos em debate, porque são questões de interpretações, né? Aqui é o final do Sutra, tá, gente? Porque há questões de interpretações de que muitos se debruçam, né, para fazer as análises de algumas palavras. Pratibha Shiravana, Sutra de número 34, vim falar um pouco mais sobre isso. Vamos fazer a leitura do 34. É aqui, ó. Conhecimento de todas as coisas por intuição, né? É evidente que Pratibha Shiravana, né, se dá quando a intuição existe. Ela pode só estar apagada. Já existe intuição em nós. Existe intuição em todos, mas está apagada. Então aqui está dizendo que tem que haver um mínimo de desenvolvimento de autopercepção para chegar ao nível de Pratibha, conhecimento de todas as coisas por intuição, né? Tem que chegar a um certo nível, mas não que não exista intuição. Então tenha cuidado, a intuição está em nós, só que não está funcionando. Aqui está colocando uma intuição funcionando, uma intuição ativa, né? Uma intuição latente, uma intuição que está bastante ativa e funcionando. Tá? Aqui fala da terceira seção do Sutra de 42. Aqui o Sutra de número 42, por enquanto, se tornaria inconclusivo para nós olharmos. Mas eu não
Qualquer coisa você pode olhar lá, você, o Sutra 42, que ele fala assim, ó, colocando a Simyama em relação à caixa e o ouvido, obtém-se a audição superfísica. É o desenvolvimento de uma faculdade sensorial ao seu máximo, né? E aqui está utilizando a questão do olfato. Ó, embora essa palavra não esteja no contexto utilizado em relação ao sentido do olfato, mas não olfato físico, né? A busca de um olfato superfísico. É isso que aqui quer dizer, a busca superfísica dele, né? Ou observação superfísica, já entende todos eles intuicionais também. Né? Basta eu dominar um para dominar todos, sabemos disso. Mas uma coisa que eu posso destacar para vocês, não esqueçam que na evolução de Purusha Impactre, primeiramente é o ouvido, né? Abre-se o ouvido. Posteriormente, primeiro é o ouvido. Posteriormente foi o olfato. Não, o olfato foi depois da terceira, né? Sim, é o olfato. Os olhos também é mais à frente. Só nós, eu estou confuso agora quanto à cadeia dos órgãos que foram, dos sentidos que foram, né, foram trabalhados em cada ronda, grande ronda, né, nas grandes rondas, qual foi do senso evolutivo até chegarmos nessa evolução que nós temos agora com esses corpos que nós temos aqui, né? Até onde nós estamos chegando, porque a gente vê esse corpo aqui, a gente imagina que só passamos por assim, né? Só é função. Não, tivemos várias. E cada uma delas desenvolveu um dos sentidos. Teve uma que nós desenvolvemos, né, a audição, né? Uma foi desenvolvido foi a olfação, o olfação foi o segundo, o ar, né? O ar foi o segundo. Ou primeiro foi o olfato, depois foi o ouvido. Agora eu estou em dúvida. Primeiro foi o olfato, depois foi o ouvido. Terceiro foi... E assim vem vindo, né? Eu sei que a visão foi um dos últimos a ser desenvolvido, o ver, né? Na cadeia. Mas enfim, peço a vocês desculpa pela confusão nesse sentido. Mas a gente não precisa entrar nesse termo para poder compreender que, né? Trabalhar esses sentidos faz tudo isso. Aqui está falando em alusão ao Sutra 42, que basta nós dominarmos um para dominarmos todos os sentidos, né? Transcender todos. É uma verdade. Mas a gente vai chegar até lá, tá? 38º Sutra é o nosso próximo encontro da terceira sessão e diz assim, ó: eles são obstáculos no caminho de Samadhi e poderes quando a mente está voltada para fora. A gente vai falar, que interessantíssimo, né, sobre os CIDs, que recomendação linda. É uma recomendação que é nos trazida referente aos CIDs descritos na sessão de número 3, né? E o Sutra vem nos trazer um pouco de... Bem interessante vai ser o nosso próximo encontro, né? Sobre cuidados, acautelamentos, sobre prisões dos CIDs, né? Tudo isso. Que coisa mais linda, o que nós temos ainda de ver. Meu Deus, tem coisas muito interessantes para nós vermos ainda, né? E claro, essa busca por essa conclusão desse tema, ou dessa etapa, até, né, o final deste ano. Então nós temos aí 38, 48... Nós estamos a 18 sutras no fechamento, né? 18 sutras nós estamos no fechamento da sessão. Deixa eu só fazer o 38. 48 dão 10, né? 48 dão 10. Mas dá 18 sutras, tem até os 56, 18 sutras. Então nós temos aí 18 dividido por 4 meses, 4 vezes 4, 16.
4 meses e 2 semanas, né? 4 meses e 2 semanas. Nós estamos em agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós vamos fechar no final do ano, né? Nós temos mais 2 semanas para fechar agosto e nós temos também mais 4 meses pela frente. Vamos fechar em dezembro, né? Dezembro estamos fechando. 2021 vamos estar abrindo, vamos estar fazendo a abertura da última sessão, né? Da última sessão e da nossa jornada de conclusão dos Yoga Sutras. Perfeito, gente. A gente vai encerrando por aqui. Desculpa qualquer enrolação, qualquer imbróglio ou qualquer dúvida. Abaixo estão os comentários para que nós possamos deliberar sobre todos eles, né? Que sejamos enaltecidos, né? Que Ishvara Pranidhana nos dê toda a cobertura, todos os meios, todos os caminhos, que nós sejamos insuflados por todas as coisas. Olhamos para dentro de cada um de nós e continuamos buscando essa jornada, né, mais transcendente dos Yoga Sutras, tá? 38º Sutra, então, é a nossa busca para o nosso próximo encontro. Obrigado a todos vocês e Namastê. Om Bhurve Svaha Tetsaviturvedidyan Berigotu Saitimahi Dionah Prachodayat. Om Bhurve Svaha Tetsaviturvedidyan Berigotu Saitimahi